Então começou, pessoal, nossa terceira edição do podcast 2-1. Eu sou Fernando Rudnick, quem está comigo hoje é o Júlio Filho e a gente vai bater um papo com o Thiago Retzlaff Nunes. É isso, Thiago? É essa a pronúncia mesmo? Meus amigos, grande prazer poder estar participando desse bate-papo com vocês, né? E sempre um papo leve, né? Quando a gente fala com pessoas que já têm intimidade, né? E já conhecem há algum tempo. E é isso mesmo, né? Entre escolher Thiago Nunes e Thiago Retzlaff seria mais prudente o Nunes, porque ia dar muita confusão, né? Porque eu brinco inclusive aqui em casa, Fernando, que quando a minha filha, né, já soubesse escrever e ler o nome dela, já estaria alfabetizada, né? Então tá tudo tranquilo. E qual que é a origem do nome, Thiago? É alemão, Alemão? a origem do lado materno é todo mundo alemão, meus bisavós vieram da Alemanha, e do lado do Nunes, né, não preciso nem dizer para vocês que é aqui, né, tupiniquim, né, total, então a mistura boa. Mas você fala alguma coisa de alemão? Tem alguma coisa da cultura alemã, assim, quando você... 1, 2, 3, 4, 5, sprechen Deutsch? Nein. Não falo nada, né? Minha mãe e minha avó só falam alemão. Então eu por relaxamento, quando era criança até falava um pouquinho, depois acabamos perdendo o hábito, né? E perdi essa oportunidade. Quem sabe um dia eu retorno. Quando você for para a Bundesliga, daí tem que fazer um intensivo. Não, mas aí faz que nem o Guardiola fez, né? Vai para lá, fica 6 meses, estuda. Aprende. Cara, Thiago, muita gente que pensa, Thiago, técnico novo, quando você começou no Atlético, né, tinha 39 anos, origem, né, aquela geração nova de técnicos, carreira meteórica, mas foi muito longe disso, né? Você ralou pra caramba antes de chegar aí em times grandes, em disputar grandes títulos e vencer. Conta um pouquinho desse teu início aí. Teu primeiro time como treinador foi lá no Acre, né? É isso? Exatamente. Foi o Rio Branco do Acre, meu primeiro trabalho como treinador. Mas como você bem disse, Fernando, eu tenho uma história prévia de formação, né? Todos esses clubes que eu passei anteriormente, eles serviram como uma grande faculdade, né? Um grande momento de aprendizado, de vivenciar não só o jogo, o futebol, mas também toda a experiência no processo de gestão de ambientes com muita dificuldade estrutural, ambientes melhores, clubes com circunstâncias adversas para trabalhar em termos de elenco, muitas vezes de qualidade de jogadores, mas sempre, né, dentro da sua realidade, obrigando ao profissional Thiago Nunes se adaptar e buscar as soluções nesses processos. Então, tudo isso é uma experiência acumulada e que fortaleceu muito do meu olhar até chegar nesse momento, né, de evidência, de visibilidade, que praticamente somente a Série A do brasileiro e a Série B nos dão. Eu costumo até brincar com alguns amigos que o futebol brasileiro ele existe só até a Série B. Da Série C em diante é um futebol esquecido, sabe? Com poucas pessoas que cobrem, principalmente no que tange a mídia nacional, né? Então a gente fica, né, sendo, né, ilustres desconhecidos nesses lugares e sonhando pelas grandes oportunidades. Mas eu comecei muito cedo trabalhando em comissão técnica, né? Trabalhei com 21 anos, eu já era preparador físico de uma equipe profissional lá do interior do Rio Grande do Sul, da minha cidade, do Rio Grandense de Santa Maria. Então, eu sempre tive a oportunidade de ser mais jovem na grande parte do tempo que os caras que eu treinava. Isso exigiu de mim uma capacidade de amadurecimento muito precoce, né? Para conseguir lidar, manter uma postura, né? Me expressar de uma maneira mais equilibrada, ser um bom exemplo. Então, esses são todos fatores que contribuíram muito nessa caminhada. E o número grande de times, Júlio, é porque quando você está trabalhando em clubes menores, os clubes menores não têm calendário anual, né? Então você tem um calendário de 3 meses no clube e aí acabou. O clube fecha as portas e só volta no ano seguinte. E aí você tem que já procurar um novo clube para trabalhar. Então essa andança toda, né, de tantos clubes é porque a gente tem que estar buscando estar inserido no mercado, né? E eu sempre busquei esse espaço, sempre consegui, graças a Deus, estar inserido no mercado. 9 anos aí, 9 a 10 anos como preparador físico e depois inicio o trabalho como treinador de categorias principais, categorias de base, até chegar, né, nas equipes de ponta aí do Brasil, como todo mundo sabe.
Não, eu ia te perguntar, Thiago, pelo fato de você ter vindo da academia, né? Você veio da universidade, você é um estudioso. Se tem essa barreira, às vezes, com a boleirada, né? O cara que não jogou profissionalmente, ou o cara que só estuda muito, né? Se ainda você sente isso no mundo do futebol? Eu creio que não, eu não senti isso, né? O que eu posso te afirmar com toda convicção é que o cara que teve uma carreira de sucesso como atleta, ele tem uma facilidade maior de se inserir no mercado, porque ele não precisa se explicar, né? Não precisa dizer quem ele é. Então o mercado já o conhece, ele já tem uma representatividade. Isso facilita para que o próprio clube aceite o nome. Agora também tem um prazo de validade, né? Porque o atleta, independente do nível que ele esteja, ele está sempre te testando para ver o teu grau de entendimento, de conhecimento, de capacidade de gestão, de se posicionar nos momentos importantes. E aí, então, isso independente da tua formação acadêmica ou mais prática, né? Eu estudei muito, assim, né, academicamente para tentar ter o embasamento suficiente para me expressar bem junto aos atletas, passar uma informação com consistência para eles. Então, tenho uma formação no curso de Educação Física, tenho uma pós-graduação em especialização em treinamento esportivo, né? Além disso, todos os cursos aí das licenças, cursos técnicos, cursos complementares que, né, anualmente eu sempre faço, então estou sempre me envolvendo com isso, para ter o conhecimento técnico, mas a vivência prática na relação com os atletas, isso é único, Júlio. Isso é único, isso é especial, sabe? Porque você consegue entender quais são as particularidades da linguagem do atleta, por que ele se sente de uma maneira ou outra, porque a comunicação ela não é só falada, né? A comunicação ela se expressa através do gesto motor, do ato do cara, tu olhar no olho. Então tem muitos sinais assim que só a prática no dia a dia vão nos dando. E hoje eu me considero um cara, sabe, bem preparado pelo fato de ter conseguido unir as duas coisas, né? Da parte teórica com a parte prática e também com a parte da formação, né? Atletas jovens. Então eu tô bem inserido aí para atuar nesse mercado. Me considero hoje um momento bom assim da minha vida profissional e pessoal para isso. Você vê como o Thiago é inteligente, né? Ele começou aí sempre mais novo, né, que os atletas e usou como estratégia o cabelo, né, grisalho, para não dar aquele ar um pouquinho, né, de mais maduro, né, Thiago? Foi isso? Caraca, velho, tu sabe que isso aí é algo que é genético, né? É herança do meu avô paterno, do meu pai, da família toda. Com 23 anos eu já tinha os primeiros fios de cabelo branco. E aí eu pensei, tenho que casar logo, né? Tenho que arranjar uma esposa logo. Aí conheci a Fernanda em 2004, a gente começou a namorar e graças a Deus deu tudo certo. E, Mas, e chegou a ter algum apelido, Thiago, por causa do cabelo branco, né? cara, não. Nunca tive apelido em função do cabelo branco, né? Isso porque eles Mas não falam para você, né? é bem provável. Mas sempre tira onda, né? O pessoal fala e brinca com a minha idade. Como eu sou um cara que tomei muito sol precocemente, né? Então sou um pouquinho mais judiado que a grande maioria, né? E o futebol tem uma parcela grande nesse sentido. O futebol também envelhece a gente, porque você ser um gestor em qualquer área, mas no futebol especificamente, você está né, dioturnamente estressado, né? E aí as olheiras, aí o cansaço, muitas viagens, muitas mudanças. Emocionalmente, o cara vive uma montanha russa de circunstâncias que vão nos envelhecendo. Então, quando eu falava e falo a minha idade, o pessoal, não é possível, tem um pouquinho mais. Eu falei, não, é isso mesmo. Ô, Thiago, e com tantas viagens assim, pô, a carreira inteira pingando, né, de clube em clube, como que é a parte familiar, pessoal? Você ia sempre com a Fernanda, agora você tem 2 filhos. Como que funcionava isso no início, como funciona agora? Cara, foi um desafio, mas um desafio mesmo, assim, porque eu sempre fui um cara, né, muito ligado às minhas raízes familiares, né, com os meus pais, com minha família, com meus amigos de infância, né, o pessoal lá de Santa Maria. E quando eu decidi trabalhar no futebol, encarar como profissão, e aí eu sabia que não teria um porto, né, um destino único para permanecer. E aí é interessante porque eu saio de casa em 2001, né, 2000 com 21 anos, então, né, não é nada anormal para a sociedade brasileira, mas enfim, saio com 21 anos. E aí eu volto a trabalhar em Santa Maria em 2012, no mesmo clube que eu iniciei, no Rio Grandense, que eu iniciei como preparador físico, depois eu voltei como treinador. E aí eu passei ali em torno de 7 meses no clube trabalhando,
E aí eu percebi que tinha se passado uma década, e aí que eu fui ver quantos meus pais tinham envelhecido, por exemplo, sabe? E aí, então, esses detalhes a gente acaba não dando muita atenção, né? As pessoas que não estão no meio não percebem. A gente perde muito da convivência familiar, datas importantes, sabe? É uma pessoa sempre ausente em momentos importantes. E para que você consiga ter sucesso, você tem que ter pessoas que dê muito apoio. Então, a Fernanda, minha família, sempre foram fundamentais. A Fernanda foi muito parceira, porque a gente começou a namorar em 2004, casou em 2009, mas a gente foi morar junto em 2018, cara, sabe? Então, depois de 14 anos de relacionamento, a gente estabeleceu ficar juntos, porque a Fernanda sai da empresa que ela trabalhava, muito bem sucedida no mundo corporativo, e vai para Curitiba ficar comigo em 2018, sabe? E a partir dali a gente está junto. Então, eu brinco sempre com ela que a gente fez um test drive aí de 14 anos, né? Sempre dando saudade, distante um do outro. Mas a partir de 2018 a gente está junto e aí a família anda junto, né, cara? Anda na mala, anda aí na mochila de arrasto e com as crianças agora é um desafio novo, porque você tem que fazer com que elas se insiram em realidades diferentes. A Luísa tem 5 anos, é pequenininha, mas já mudou de escola 3 vezes nesse processo, sabe? Então é um desafio que a gente paga alguns preços que popularmente se fala, mas os caras ganham milhões para isso, né? Mas é difícil, cara. Emocionalmente é algo difícil de você conseguir, né, estabilizar aí e pensar a longo prazo. Nessa questão de pagar preço, né? Mudou muito a tua vida pessoal depois que você ganhou holofotes, né, ali com o trabalho no Atlético e depois passando pelo Corinthians. Foi uma mudança muito grande para você? Muito, gigantesca. Primeiro porque até 2017 eu era treinador do Veranópolis, lá do Rio Grande do Sul. A gente fez uma campanha muito boa no Campeonato Gaúcho e teve uma visibilidade lá no interior. As pessoas já me conheciam de maneira geral, mas nunca com uma relevância, né, como aconteceu depois. Eu vou para o Atlético Paranaense em 2017 e em 2018 as coisas todas, né, viram o que viraram aí, né, principalmente com a torcida do Atlético primeiro e depois nacionalmente. E até 2017 eu queria ter visibilidade, né? Queria ter essa oportunidade de ter reconhecimento profissional, de ter essa visibilidade, né? Que todo mundo busca no seu interior, assim, né? De reconhecimento realmente. E aí, depois do Corinthians, a única coisa que eu queria é ser anônimo, né? Porque você acaba perdendo um pouco da privacidade para muitas coisas. Muitas pessoas conhecem o teu nome, mas não conhecem da tua história. Então, tomam a liberdade de te julgar, de tomar posição, de você, né, viver sempre numa alça de mira de muitas opiniões distorcidas, né, de pessoas que não te conhecem na intimidade. E isso faz com que você queira muitas vezes estar isolado, né? E aí, então, o isolamento social começou em março do ano passado. Eu comecei em dezembro de 2019, né? Quando eu acertei com o Corinthians e vim para São Paulo, eu já fiquei isolado dentro do apartamento, porque sair sempre era uma rotina desgastante, né? Muitas pessoas educadas e que são bacanas e querem trocar uma ideia, bater um papo, e eu sou muito bom de bater papo de bar, mas muita gente que abusa, né, cara, que não tem noção de limite, que é mal educada, sabe? E aí É um julgamento nível Big Brother, né, Thiago? cara, vocês são jornalistas, né? E hoje a ferramenta virtual tomou uma proporção gigantesca. A rede social hoje empoderou todo mundo. Não é só o jornalista que dá opinião, né? O Thiago Nunes, na sua casa lá em Santa Maria, ele pode entrar e dar uma opinião julgando uma pessoa que ele não conhece e não tem nenhum tipo de vínculo emocional com isso e também não paga nenhum preço por essa opinião que ele coloca. Agora quem recebe vai somatizando isso, né? Vai somatizando e a gente está realmente num grande reality show aí. Todo mundo, inclusive vocês que dão opinião pública aí, estão toda hora sendo julgados. É verdade que recentemente você decidiu cuidar das tuas redes sociais? Cara, foi insano, né? Uma experiência que eu não vou repetir provavelmente. Durante 90 dias eu decidi cuidar do meu Instagram, né? Que eu tenho pessoal da assessoria de comunicação que faz isso para mim, enfim. Aí eu olhei lá, pô, tem 140 e poucos mil seguidores. Falei, pô, que baita ferramenta para te poder expor alguma coisa de conteúdo, falar. Daqui a pouco, olha quanta pessoa tem poder de influenciar, né? Mas, velho, qualquer coisa que tu acesse ali é no tom de julgamento, muita fake news. Eu tenho, cara, era um caminhão de mensagens chegando, né? E mensagens mal educadas, mensagens de gente hostilizando, xingando, até ameaça de morte recebendo para mim e para a família.
sabe? Muita gente elogiando, querendo bater papo, oportunidade, gente pedindo dinheiro emprestado, de tudo que você pode imaginar, né? Pedindo camisa. Puta, cara, tudo que você pode imaginar. Então aí dali em diante, eu parei para pensar que é impossível você racionalizar de uma maneira que não se envolva emocionalmente com aquilo. Porque a pessoa fica te hostilizando, xingando, eu falei, mas quem é que esse Zé Mané aqui pra me xingar? Né? Vou ser bem boleirão. Jogou aonde esse cara pra me xingar? Né? Fez o quê? Aí o cara é um moleque de 14 anos, de 13 anos. Ou é um cara lá que tá na chamada dele, salve Jesus, mas me manda a PQP, sabe? Eu fico pensando que contrariedade isso, né? Então, nunca mais. Para mim, não vai acontecer de novo. Chegou a responder alguém? Chegou a ter Quase, algo mais assim, quase? quase, Júlio. Algumas vezes eu cheguei a escrever, eu falei, mas não vou dar moral para esse cara, de maneira nenhuma. Aí desisti. Você citou antes ali o Veranópolis, né? Que foi a saída do Veranópolis foi o divisor de águas para você. Só que antes de vir para o Atlético, você teve uma proposta para ir para a base do Grêmio, né? Onde você já tinha trabalhado no sub-15 e tudo. A gente não tem como saber como seria o teu caminho se você tivesse escolhido ir para o Grêmio, mas você acha que a probabilidade de você estar onde está hoje seria muito menor se você tivesse ido para lá? Com certeza. 100% de certeza disso, porque quando eu saio, quando eu estou terminando a minha trajetória no Veranópolis, né, eu fui especulado em alguns clubes, bastante não precisa exagerar, em alguns clubes a nível de base e profissional. Então eu tive convites de time profissionais de série D, série C e série B do Brasileiro. E tive convite de base do Grêmio Sub-20 e do Atlético Sub-20, né, para Sub-19, o Atlético não usava a nomenclatura Sub-20. E aí eu coloquei na mente qual seria o caminho que me colocaria mais próximo do meu propósito. E meu propósito era estar em lugares que eu pudesse ter estabilidade, uma condição de uma qualidade de aperfeiçoamento e qualidade de vida ao mesmo tempo, né? Porque pensar numa categoria de base, num clube grande, me oportunizaria ganhar um bom salário, né, bom para os padrões do futebol, ainda mais de base, mas ter o primeiro passo para trazer minha família comigo, de morar comigo, né, e ter longevidade, coisa que no profissional a gente sabe que raramente acontece. E fiquei na dúvida entre o Grêmio e o Atlético. E aí conversei com os dirigentes dos dois clubes, vim a Curitiba fazer um bate-papo aí, né, com o William Thomas e com o Paulo Autuori na época. E aí, cara, quando eu cheguei ali, conversei com eles, né, eu não tive dúvida alguma que era ali o lugar certo, porque é um ambiente que tinha, né, e tem profissionais muito qualificados, tecnicamente, profissionais que passaram por um filtro antes de estarem ali, dificilmente tem um cargo ali que é parente de alguém, como tem em muitos clubes, sabe? E aí também seria uma situação que eu poderia ter uma estabilidade numa cidade maravilhosa, num lugar com uma estrutura muito boa, e foi o que aconteceu, né? E também um outro ponto que teve peso era quais clubes que poderiam me oportunizar futuramente chegar numa equipe principal. Porque o Atlético tem essa cultura enraizada há muito tempo, né? Quantos e quantos treinadores, nem que seja interinamente, pegaram a equipe principal por alguns jogos, né, em competições importantes. E aí o Grêmio nunca teve essa cultura, sabe? E o Atlético já era algo que vinha acontecendo. Então, isso também teve um peso para escolher pelo Atlético. E aí depois aconteceu o que aconteceu, como foi, vocês todos sabem. E o tamanho do choque de realidade, assim, de sair de um Veranópolis, né, disputando o Gauchão, para o Atlético, em termos de estrutura, de trabalho, como que dá para comparar isso aí? Então, de um clube para o outro são realidades que não são comparáveis, né? Porque o Veranópolis é um clube redondinho, mas que resume a sua estrutura no seu estádio principal, numa sede social e numa academia antiga, assim, mas que para os padrões do Campeonato Gaúcho eram suficientes porque você precisava. Sempre era um clube que atendia bem aquela demanda. Mas eu já tinha tido contato, né, com grandes estruturas. Eu já tinha trabalhado no Grêmio, já tinha trabalhado e feito muitas visitas a clubes muito estruturados. Inclusive o próprio Atlético já tinha feito uma visita em 2016 ao clube, já conhecia um pouco da estrutura, mantinha contato com profissionais, né, de outros grandes clubes. Então já estava ambientado com tecnologia e tudo mais. Mas um passo que eu tomei, né, primeiro chegando ao Atlético foi de tentar permanecer o máximo de tempo dentro do CT.
sabe? E é engraçado porque normalmente as pessoas chegam de fora e aí o clube oportunizava, né? Oportuniza ficar ali uns 10, 15 dias para você achar um apartamento, achar um lugar para ir morar. E eu, cago meus botões, entrei no CT e falei, cara, só vou sair daqui o dia que os caras me descobrirem aqui dentro, né? E aí, resumo da ópera, eu passei 4 meses morando dentro do CT. E os caras me cutucando, e aí, não vai embora, não arranjou um apartamento? Falei, não, tô vendo, fiador, não sei o quê. E Quase te despejaram, né? fui enrolando, até que um dia cheguei no meu quarto, tinha um cara lá, na cama do lado. Aí eu já entendi que não dava mais, né? Aí eu falei, não, tá bom, já entendi a mensagem. Mas por que eu fiz isso, cara? Não é questão de economia, é a questão de conhecer o clube, sabe? Eu vivi o clube da manhã à noite, né, o tempo todo durante 4 meses. Então eu conheci todo mundo do CT, todos os funcionários, todos os seguranças, todo mundo que estava lá. Eu fazia refeições, né, de manhã, tarde, noite, a noitinha, café da noite, o lanche da noite com a molecada lá. Então conheci tudo, virei meio zelador do CT com os caras lá. Isso me ajudou demais, né, no processo depois, mais à frente. Por já estar muito ambientado com tudo, entender como era a comunicação, quais eram as dificuldades do clube em termos de comunicação, porque tem muitas pessoas lá dentro que são invisíveis, sabe? É um clube que é extremamente estruturado, um clube nota 1 milhão em termos de processos, sabe, organização, tudo, mas que em termos de reconhecimento interno de muitas pessoas são invisíveis lá dentro. E para mim isso teve um papel importante, assim, depois, estando à frente da equipe principal, em valorizar muitas pessoas que são importantes para o dia a dia e que muitas vezes não eram ouvidas. Thiago, nessa chegada ao Atlético, né, você treinando a base, hoje a gente olha em retrospectiva e lembra, vê o Renan Lodge, vê um Bruno Guimarães como craques já consolidados, né? Mas você chegando lá, vendo no treinamento, no dia a dia, quando você, com a tua experiência de base, olha um treino do time da base, já dá para ver quem é especial, quem é diferente, ou é um desenvolvimento que você vê realmente no dia a dia, o cara que tem uma mentalidade de melhorar no treinamento, de ouvir mais o que você fala, batendo o olho, você já via que esses jogadores eram especiais? Não, foi desenvolvimento, né? Batendo o olho não dava a perceber naquele momento. Até porque eu chego na metade de 2017 e a equipe sub-20 do Atlético não vinha passando por bons resultados em competições nacionais, né? Não estava tendo muito resultado de campo, né? Mas estava formando como sempre formou. Né? Então eu peguei aquela geração ali 99, 98 e 97, né? Da molecada ali que estava, os caras saindo do clube, os caras subindo do juvenil, né? E aí tinha nessa geração era Matheus Anjos, era o próprio Renan Lodge, era o Jaci, o Breno, o Caio, o Juliano. Era uma turma grande ali de moleque 99, 98 e 97 que estava tempo no clube, mas era uma puta geração mimada, cara. Eram os bebês do CT, sabe? E aí o processo de mudança da minha chegada também era nesse sentido. Era para trazer para os caras um pouco mais de um choque de realidade do que é o futebol de verdade. Porque os caras são criados ali dentro também quase que numa bola de cristal, né? Tudo bebê, né? Eram os bebês do clube, né? Então, engraçado, cara, que no primeiro treino meu, nunca esqueço, primeiro treino meu, o Marcelinho, atacante, iniciei o treino, e daqui a pouco o Marcelinho no meio do treino grita assim: aí rapaziada, o Barcelona tá ganhando na Champions. No meio do treino, porque alguém falou do massagista, alguém falou ali, tava tendo a Champions, falou, parei o treino, né? Falei, como é que é, Marcelo? Não, como é que é? O Barcelona que paga o teu salário. Não, vai correr. Já mandei correr em volta do CT. Né? Aí os caras já ficaram tudo meio assim, até que esse doido que chegou aí. Então, cara, foi meio um tratamento de choque com essa molecada, né, para criar cenários ali de colocar eles em zona de desconforto. Cadê o foco, né, do jogador? O cara pensando em jogo de Champions. Mas eu citei esse exemplo, Pedro, mas tem outros 1000 exemplos de todos os moleques, Claro, todos os moleques, sabe? Porque a gente vive uma realidade com essa molecada hoje que eu não conheço um moleque de 13, 14 anos em clube grande que já não tenha seu agente, que já não tenha seu patrocínio de material esportivo, que já não tenha sua assessoria de comunicação, que já não tenha todo um portfólio de gente na sua volta, né, para sustentar ele e protegê-lo, sabe? E aí o treinador tem um trabalho duríssimo, né? Porque a gente convive com os moleques, cara, 2 horas no dia, às vezes 3, e aí são contra 21 horas que eles estão com a família, com os empresários, com os assessores, com a rede social, né?
eles adoram estar vinculado à rede social, né? Véspera de jogo, os moleques colocam a foto da chuteira, da camiseta, da bola, né? Hoje ajudei meu time com mais assistência e postavam lá. Né? Essas coisinhas que hoje estão fomentando o imaginário dessa molecada. Então, isso tudo foi desafiador, cara. E só para contextualizar, eu pego também meninos que estão jogando no principal e descendo. Jogando no principal e descendo, o caso do Renan. Então, eles também estão numa cabeça meio complicada, né? Que eu já subi, fiquei? Não, eu sou da base, sou do profissional. Então, aquela montanha de emoções na cabeça do moleque, a gente também tem que ter habilidade de lidar. Tive um parceiro muito grande nisso tudo, que foi o Paulo Miranda. O Paulo Miranda é fantástico, parceiraço nisso tudo. Sentava a borracha dos moleques, a gente fazia o policial bom, policial ruim toda hora com eles. Né? E foi um baita aprendizado. Mas o desenvolvimento deles foi paulatinamente, cara. Foi passo a passo. E aí, depois, na equipe principal, que a gente começou a ter essa noção que esses caras eram diferentes, Júlio. Sabe? Na equipe principal, a gente começou a ver que essa molecada era diferente, que eles eram bons mesmo, e que com um pouquinho mais de maturidade, sendo um pouquinho mais ponta firme, eles conseguiriam chegar. E a dificuldade para ensinar o Bruno Guimarães a bater na bola, não bater de tornozelo? Ele fica bravo comigo quando eu falo isso, cara. Eu falo para todo mundo que o Bruno é um cara ele é diferente de todo mundo, cara. Porque a capacidade que esse moleque tem de jogar sob pressão é fantástico. De decidir, né? Tomar decisão acertada sob pressão é fantástico. E a capacidade que ele tem de competir também, a gana por vencer, por ganhar duelo, né? Joguinho que seja. Ele odeia tomar dura, né? E eu sabendo disso, dava dura nele toda hora dava dura nele. Mas ele foi um dos pilares, né, da ascensão de todo o processo do Atlético. Desde a equipe, né, de 2018 estadual até as principais conquistas, ele foi um grande pilar desse processo, porque ele é diferente. Mas, tecnicamente, eu brincava com ele que ele batia mal na bola. Né? Se ele vai fazer a virada de bola, ele tem que bater com toda a força do mundo. Pegava no pé da esquerdinha dele também, na canhotinha dele, que ele batia de tornozelo. Então, volta e meia eu brincava com ele e dizia, Bruno, se os caras descobrirem que você bate tornozelo na bola, eles não te compram mais. Né? Então, pegava no pé dele, mas ele é diferenciado. E dá para manter contato com esse pessoal ainda, Thiago? Criou-se uma relação ali de amizade também nesse time campeão? Cara, eu mantenho contato com alguns deles, né? Alguns me mandam mensagem sempre. Os moleques, às vezes a gente troca mensagem, quando eles dão umas quebradas na Europa, lá eu mando uma mensagem para eles, né? Esses dias o Bruno gravou uma entrevista em francês, aí eu mandei um parabéns para ele deitou, né? E aí esses dias eu também tô metido a estudar, né, cara? Então eu tô tentando meter um portunhol em alguns lugares aí, tô falando também o inglês aí, um bromation, né, um The Books on the Table. E aí esses dias eu fiz uma entrevista para um site venezuelano, né? E falei um portunhol, né? Não deu outra, né? O Renan me mandou uma mensagem quebrando no espanhol, hein, Thiago? Sabe? Então, tem uma relação boa com essa molecada, né? E principalmente com a molecada que veio junto, desde 18, a gente tem uma relação mais próxima, mas também caras aí que foram importantes, 2019, 2020 também. Eu também não sou um cara de ficar procurando e enchendo muito o saco deles, porque eu gosto de deixar reservado ao ambiente deles. Respondo quando eles me chamam. E você tá estudando inglês e espanhol mesmo? Negócio sério, assim? Como que é a tua rotina? E juntando a isso, né, a esse conhecimento de idioma, na vida aí de técnico sem clube, como que funciona a tua rotina de estudos? O que você faz para evoluir? Assiste muito jogo? Como que é? Cara, eu repito para minha esposa aqui que eu não estou trabalhando, mas estou produzindo. Né? Isso é opcional, isso aí é de cada um. Então, eu tentei construir uma rotina realmente como se estivesse trabalhando num clube ou numa empresa, enfim. Então, acordo bem cedo, né, em torno de 6 da manhã, dou aquele velho susto no corpo, né, ou uma nadada, ou uma pedalada, uma coisa assim, e depois vou para o escritório e aí me dedico a temas específicos, assim. Eu tenho estudado muito a respeito de psicologia do esporte, né, com algumas literaturas, tenho uma leitura de bibliografia sempre que eu procuro aprimorar do esporte, personalidades, assim, caras que são grandes gestores. Estou terminando agora, né, a do Barack Obama, que é um baita livro também. E aí, essa primeira parte da manhã, ali até em torno de 9 horas da manhã, é isso. Depois, aí me dedico, né, ao inglês, né, tenho estudado aí 4 vezes na semana inglês, com aulas online, com professor particular, espanhol também. E depois, início da tarde,
um pouquinho mais voltado ao futebol especificamente. Aí tenho abordado alguns jogos, né? Tenho visto jogos da Europa, jogos da ligas aqui da Sul-América, campeonato chileno, campeonato argentino, campeonato uruguaio e também, né, campeonato mexicano, na Norte América, né, também tenho visto alguma coisa, Japão, alguns campeonatos, da J-League, lá tenho acompanhado alguns jogos, até para tentar entender, né, um pouco do mercado, conhecer jogadores, e sempre que posso analiso treinos, cara, né, sempre que posso tô batendo papo com outros treinadores, né, fazendo aí esses bate-papos com treinadores que estão no mercado, caras que são mais experientes, ganhando experiência, para tentar me qualificar o máximo possível para errar menos, né? O treinador sempre erra, então tentar errar o menos possível nas próximas oportunidades. Você já visa assim, Thiago, quando você está estudando inglês e espanhol, já é visando uma carreira internacional, talvez? A gente sabe, por exemplo, o técnico brasileiro na Europa, a barreira do idioma, às vezes, é uma das principais, né? O cara, às vezes, só fala o português, chega na Espanha tem dificuldade, chega na Itália tem alguma dificuldade. Você acha que já é visando algo assim ou é um plano muito mais para o futuro? Não, com certeza. Primeiro é para ter a capacidade de me comunicar, né, profissionalmente, porque o inglês é básico, né? Eu estou com 41 anos hoje, já deveria falar inglês no mínimo há 25 anos atrás, sabe? Mas aí por questões realmente de não focar nisso, de buscar outros objetivos, acabei deixando de lado algo que é tão fundamental, tão importante, tão básico. E então tenho certeza que a língua, né, o mínimo é isso. Você imagina uma grande liga, né? Pega a Inglaterra, por exemplo. O cara investe 1 bilhão de libras na temporada. Aí vai contratar um profissional que não fala a língua do país, que é um idioma universal, é meio complicado. Eu acho pouco provável. A menos que seja um Bielsa da vida, um cara desse tipo. Então isso é algo que eu tenho me qualificado sim, tenho buscado esse tipo de entendimento. E também porque eu tenho o sonho de morar fora, não só pela questão profissional, mas também de oportunizar culturalmente para minha família, que eu possa também vivenciar outras experiências. Eu sou um cara assim muito curioso, sabe? Fanático por história, por geografia. Adoro particularidades assim de lugares históricos que você vive em ambientes que foram, né, que fizeram parte da formação da humanidade, sabe? Então eu tenho sempre essa inquietude de buscar informação e conhecimento sobre grandes lugares para que eu possa um dia visitar, porque cara, o Cortella fala sobre isso, né? A única coisa que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Então é tentar levar uma vida plena, com grandes experiências, diferentes experiências, para chegar no fim dela, no mínimo, satisfeito com tudo que foi construído. Acho que você também quer poder assistir seu Star Wars ali sem legenda, né? Ah, já tô, velho, já tô. Eu consegui cumprir um sonho agora, né, nessa quarentena, né? Um dos primeiros sonhos que eu tinha como pai, né? Eu apresentei toda a saga do Star Wars para minha filha, para Luísa, de 5 anos, né? Então começamos lá, logicamente, pelo episódio 4, né? Depois o 4, 5, 6. Aí depois o 1, 2, 3. Depois terminamos com o 7, 8, 9. Passamos por toda a saga, né? E não foi tudo num dia, lógico. Foi um episódio por dia para deixar na cabeça dela. Provavelmente daqui 6 meses a gente faça de novo, né? Para deixar isso aí como uma marca histórica na cabeça dela. E aí ela já tá me dando boa noite, né, pai, que a força esteja com você, né? Então eu sou fãzaço, né, cara, fez parte da minha infância, enfim, então eu sou fãzaço do Star Wars e toda a saga. E você acha que tem muita filosofia ali de Star Wars que se aplica ao futebol também, Thiago? Cara, nunca pensei dessa maneira, mas como eu sou um cara muito sonhador, velho, eu sou um cinéfalo, né? Adoro cinema, adoro filme. Eu lembro que eu tinha em torno de 5 anos, 6 anos, foi a primeira vez que eu fui ao cinema com a minha mãe, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, né? Nunca esqueço isso aí. E depois disso, né, fui desenrolar, vou no cinema sozinho, volta e meia em Curitiba aí, cara, ia direto sozinho no cinema, porque me desopila, sabe? Então, todos os temas, assim, sempre fui muito fanático e sempre me inspirei muito através dos filmes. Me inspirei muito através dos personagens, sabe? Muitos dos discursos, assim, que adotava como vida, né, como momento até de inspiração para outras pessoas, vem dos filmes, vem de personagens. E porque esse mundo imaginário, ele te faz sonhar com o impossível, né? E então, eu me permito imaginar que tudo que eu vivi, da cidadezinha que eu saí, né, da minha Santa Maria, para poder vivenciar, né? Eu conheço hoje a América do Sul toda. Fui para a Europa, fui para o Japão,
sabe? Viajei uma grande parcela do mundo aí, porque sonhei muito que era possível acontecer e esse ambiente de filmes me fomentou muito isso em mim. E ainda fomenta. Tem alguma outra série, algum outro filme que você gosta demais? E eu queria saber se você tem assistido aqueles. Agora tá na moda, né? Aqueles documentários, aquelas séries de futebol. Tem a do Sunderland, tem do Manchester City, tem do Tottenham. Você assiste esses produtos aí também? O que você acha? Teve recente uma do Corinthians, né? Já com o Mancini aí, que é feito pela Globo. O que você acha aí desses produtos inclusive, da questão assim de meio que invadir, mostrar uma realidade que a gente, torcedor, jornalista, a gente não tem acesso, a gente não conhece, né? Cara, primeiro que tem muitos filmes que foram inspiradores, né? Cada momento da minha vida tem um, então eu sempre fui acompanhando as sagas de maneira geral de cada momento, cada filme. Mas aqueles filmes, né, tipo Rock, né? Olho todos eles e não me canso de ver nunca, sabe? Coisas assim que tu olha e são atemporais, né? E especificamente essas séries, né? Eu via do Sunderland, né? Até também para treinar um pouco do inglês. O All or Nothing também, eu vi também. Vi agora do time da Nova Zelândia lá, do All Blacks, também a parte deles lá do All or Nothing. O que eu posso te falar é que eu acho bacana, acho legal, porque mostra um pouco do que é o cotidiano, mas tem muita coisa maquiada nessas séries, né? Que quem produz direciona e quem está ali interpreta, porque eu não acredito que um clube abra suas portas somente com a boa vontade de mostrar o que acontece lá dentro sem uma segunda intenção, né? Então tem muita coisa que acontece e é direcionado na edição, e você sabe bem disso, que ajuda muito para transformar alguma coisa simples em algo épico, sabe, algo diferenciado. E o poder hoje do compartilhamento, né, das mídias faz com que você grave um videozinho de 10 segundos com um discurso e vire um lema, né? Vire um modelo de vida. Acontece com todo mundo, aconteceu comigo, acontece com outras pessoas. Às vezes os caras tiram uma pitada de um discurso seu, uma parcela, e aí você vira aquilo como uma chamada, né, que representa toda uma nação. E então isso é uma coisa que eu fico pensando muito que há de se ter cuidado. Eu no Corinthians, por exemplo, eu fechei muito nos espaços, porque para mim o vestiário, os ambientes daqueles ambientes, eles têm que ser ambientes preservados, porque a gente já tem a vida tão exposta, né, pelas grandes mídias, tão exposta, né, pelas redes sociais, e porque os documentários dos clubes hoje, aqueles releasings que tem diários, né, você passa para aquele vídeo diário do treino, cara, aquilo ali já é editado, aquilo ali já expõe o clube, e muitas vezes quem produz não pensa no profissional, pensa no seu material. O cara da mídia está pensando em fazer um material legal para ele ser reconhecido pelo público. Eu tentei blindar o máximo possível, realmente fechei lá as portas para que não fosse difundido tanto material, porque a gente precisa criar uma intimidade e clubes que têm tanta visibilidade, eles têm que ter o mínimo de reserva possível, pelo menos da minha ótica, sabe? Então, cada um imagina como queira. Lógico que isso não é bem visto, muitas vezes, né? Porque o treinador que vai lá não deixa divulgar, mas eu penso muitas vezes em preservar a imagem de quem está lá dentro, de criar um ambiente muito mais íntimo para que as coisas sejam resolvidas internamente e que aí gera um imaginário de coisas que ninguém controla. Então, de maneira geral, minha opinião é essa. Acho que é legal, mas tem muita coisa maquiada. Eu queria pegar esse gancho, Thiago, essa blindagem ali que você fez no Corinthians, né? Gerou mal-estar com algum jogador. A gente sabe que tem jogador que quer aparecer o tempo todo, né? Se preocupa mais em estar na mídia, etc., do que especificamente, às vezes, com o esporte. Gerou algum atrito mais forte com você lá? Não, com o jogador nunca, cara. Eu não tive atrito com o jogador no Corinthians. Esse é o tipo de lenda urbana que vai se criando, sabe? Que um fala pro outro. E quando o resultado esperado não vem, a expectativa não é cumprida, todo mundo tem uma razão, né? Ah, não cumpriu por causa disso. Ah, os caras não gostam do treinador. Cara, não deu certo porque não deu certo, entendeu? Não cumpriu o tempo, não era para ser naquele momento, eram expectativas criadas que não se complementaram, sabe? É muito mais simples do que parece, mas todo mundo tem que criar né, um imaginário em volta do porquê não deu certo para justificar, sabe? E aí tem muita gente que acha que entende do vestiário, principalmente ex-atletas, né, que entendem só de uma parte do vestiário. A grande parcela dos ex-atletas que abordam temas sobre gestão nunca foram gestores, nunca gerenciaram ninguém, nunca tiveram do lado do treinador, não conhecem a sala do treinador, não conhecem o que é abordado de discurso lá dentro. Eles conhecem o que é abordado de discurso entre os jogadores, isso sim.
Mas dentro da sala do treinador, na relação com o dirigente, não tem a mínima ideia do que eles estão falando, sabe? Então, esse tipo de situação acaba fomentando muito do imaginário das pessoas que estão fora, e nessa era que a gente vive de tudo é compartilhado, naturalmente acontece, né? Então, eu tenho uma preocupação sempre com as mídias dos clubes, porque a gente sabe que tem muita coisa que o atleta, muitas vezes, as pessoas fazem porque sabem que estão sendo filmados. Então, muitas vezes você vê nos vídeos institucionais, pós-jogo, por exemplo. Pós-jogo quando ganha, né? Tem muito pós-jogo quando ganha, que aí o discurso é maravilhoso. Mas são os mesmos atletas que são filmados sempre. E aí tem aquele cara que é introvertido, mas tem outro tipo de liderança. Mas o que é difundido externamente, pô, olha que baita líder aquele cara é. Ele fala no vestiário. Cara, e às vezes o cara no dia a dia não fala nada, é um xarope, não tem ascensão nenhuma sobre o grupo. Mas que no vestiário fala muito. Então, eu tenho essas reservas em relação a isso, porque tudo pode ser modelado, sabe? E aí, como se vende o produto, é da capacidade de cada um, e aí, como interpreta também é único, a interpretação é única, é individual, mas tem muito disso hoje, a gente vive muito de aparência, né, dentro do futebol e dentro do mundo de maneira geral. Tem algum exemplo assim de jogador que você pode falar assim que é líder, mas daquele jeito mais low profile, não fala tanto? Lúcio Gonzalez, o líder, por exemplo, por atitude, sempre falava em momentos pontuais, muito pontuais, né? Eu sei que tem uma série de discursos dele aí na internet, nas grandes vitórias, mas sempre muito particular, muito pontual, sabe? Tem Nunca aquele foi final não se joga, né? Final se ganha. é uma frase muito conhecida, que não foi ele que inventou, a frase que todo mundo repete, mas que na voz de um cara que tem a visibilidade e a importância dele, toma uma proporção muito grande, sabe? Então, esse é um grande exemplo de um líder que nunca foi um líder que ficava gritando para os outros. Sempre foi um líder pelo exemplo, falava ao pé do ouvido, sabe? E, Thiago, como que você vê o Lúcio aí se preparando para ser treinador? Você que conviveu com ele, né, tanto tempo. Como que você imagina esse futuro dele, esse novo desafio? Eu acho que os caras estão forçando demais que ele seja treinador, sabe? Tá muita gente querendo aposentar ele há muito tempo. E o Lúcio, cara, ele é um cara que... Como é que você vai aposentar alguém que nem diria o Rock Balboa? Tem coisa aqui no porão ainda aqui dentro, né? Como é que você vai aposentar um cara que ainda tem aquela gana de competir, gana de jogar, sabe? Que ele tem os atributos para ser um grande treinador, não tenha dúvida alguma disso, sabe? Um cara que tem uma liderança, um cara que conhece do jogo, mas eu lembro da primeira aula da faculdade que eu tive com o professor Paulo Roberto Lima de basquete, primeiro semestre, meu primeiro período, cheguei na aula e o professor falou o seguinte aqui: vocês estão vindo para a faculdade de educação física não para jogar basquete, mas para aprender a ensinar, porque ensinar é uma arte. Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm um grau de conhecimento gigantesco, mas que não têm a didática e às vezes a prática de passar isso. Porque o ensinar é você adaptar a sua linguagem a diferentes realidades, a diferentes pessoas, sabe? Então, não é porque o cara viveu a vida toda algo que ele não precisa buscar qualificação em termos de evolução didática e experienciar muitos ambientes, né, de como passar isso para os atletas, para as outras pessoas que você está influenciando, sabe? Isso há de se considerar, porque a gente vive hoje, as lideranças têm que ter uma capacidade de adaptação e de compartilhamento muito grande. A liderança centralizadora, ela não existe mais em nenhuma instituição, nenhum tipo de órgão, sabe? E também a capacidade que o líder tem que ter hoje de se adaptar a essas gerações diferentes dentro do seu próprio vestiário ou da organização que você esteja, tem que ser muito grande. Então não basta você ter sido um grande atleta, não basta você ter sido um cara que tenha sido um bom líder dentro do campo ou do vestiário, você também tem que ter a capacidade de saber ensinar os outros a como fazer. No teu período de Atlético, você treinou alguns gringos, né? Todos argentinos. Lúcio, Marco Ruben, Brian Romero. É diferente treinar gente que vem de outro país, outra cultura. A gente está falando, no caso, de argentinos. E queria que você comentasse especificamente sobre o Marco Ruben, né? Que é um cara meio que fora... Não parece boleiro, né? Não é jogador de futebol, se for comparar, né? Cara, primeiro assim, ó, o jogador estrangeiro, né, a gente tá falando do Lúcio. O Lúcio é uma exceção à regra, porque o Lúcio é um cidadão do mundo, né, cara? Um cara que morou muito tempo em Portugal, um cara que morou muito tempo na França, um cara que, né, o mundo árabe, enfim, rodou o mundo todo, é um cara cidadão do mundo. Mas, de maneira geral, o estrangeiro, quando vem para um clube, você tem que estar muito seguro que esse cara vem para ser um dos titulares, sabe? Senão ele vai te incomodar, sabe? Eu penso dessa maneira. Porque você traz um cara de outro país, uma outra cultura,
para vir para o seu país para entregar uma resposta esportiva, né, desportiva, e você viu ele fazendo lá. Então você traz para cá e ele não utiliza, gera ruído, cara. Gera incomodação. Se tiver outros ainda, os caras se unem em gangue. Né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Eu trabalhei com alguns que não jogaram e que ficavam chateados, ficavam incomodados, em alguns momentos oscilavam o comportamento. Você tem que estar, como acontece com o jogador que é daqui também. Mas eu tenho cada vez mais claro que esses caras têm que... Entre você trazer um cara de fora que não tenha certeza que vai ser titular, fique com alguém de casa. Fique com alguém da base, alguém do próprio clube, porque eu acho que economiza processo de gestão, né, de adaptação e outra série de fatores. O Marco Ruben, cara, é um cara que também já tinha rodado o mundo, né, como atleta, tinha sido artilheiro da Libertadores da América, um cara que ele veio pro Atlético porque ele quis vir, porque o Rui Costa fez uma força danada para tentar trazer ele pro Atlético naquela época. Veio de carro, né? Inclusive, pô, fez cara, viagem de carro. O Rui fez uma grande mão para tentar trazer ele, e quando dá tudo certo, né, veio a ordem de cima, porque financeiramente já não batia, reduz ainda mais, era tudo para ele não acertar, cara. E aí ele quis vir para o Atlético, ele queria sair do Rosário lá para dar uma desopilada, e foi engraçado, porque ele não gostava, ele não olhava futebol quando estava em casa. Falei, o que tu gosta de fazer, Marco? Eu gosto de pescar e eu gosto de cantar. Então aí eu fui ver no YouTube, ele tem uns vídeos declamando, cara. Né? Tem uns vídeos... São muito bons os vídeos, cara. Cara, e ele é fera nisso, né? Ele é bom nisso, cara. E aí eu comecei a entender que o Marco era um cara de outra vibe, né? Que terminava o treino, terminava o jogo, ele desopilava, desconectava, ia para outro lado. E talvez isso traga um pouco dessa frieza dele, assim, para resolver os problemas dentro do campo e do jogo. Mas dentro do campo ele era pau, sabe? Dava na zagueirada, brigava, competia, muito inteligente para se posicionar dentro do campo. A gente teve um momento bastante delicado, foi que o pai dele estava bem doente, e ele chegou a ficar, acho que, tenho certeza se foram 9, 10 ou 11 jogos sem marcar. E aí ele marca aquele gol do 2-0 contra o Grêmio, né, da remontada, da virada aquela, que foi muito importante. Eu chamei ele no dia anterior ao jogo. Minto, no dia do jogo de manhã, o jogo era à noite de manhã, eu chamei ele e falei, não tinha definido o time ainda, falei para ele, Marco, pensando no aspecto desportivo, cara, e por produtividade, eu tenho que te tirar desse jogo. Eu tenho que te tirar porque eu tenho que dar a oportunidade para outro cara que está melhor que você agora. Mas eu tenho algo que é de sensibilidade que você tem que jogar, cara, sabe? Porque você é um cara que eu sei que em momentos grandiosos você cria alguma coisa diferente. Foi algo de pura sensibilidade e eu quis externar isso para ele soubesse, né, que ele não merecia estar jogando, mas que ele ia jogar, sabe? Pelo um grau de confiança que eu tinha nele naquele momento. E aí, graças a Deus, ele fez o gol, cara, foi algo muito mágico, assim, muito legal e que gera problema, né? Porque quando você diz sim para um atleta, automaticamente você está dizendo não para outro. E a vida do treinador é essa, né? É você definir. Então as pessoas 11, acham, né? Só tem 11 para votar, né? Cara, sempre que você diz sim para uma escalação, você diz não para outros tantos. Então esse processo de gestão é como qualquer coisa na vida. É um aprendizado diário, cara. Não tem uma receita para isso. Por isso, saiba, alguém sempre vai ficar pé da vida contigo. Sempre. Não tem esse negócio, o grupo era unido, o grupo era família. Depois que ganha. Depois que ganha, esse grupo merecia porque era uma família. Se for vice-campeão, os caras dizem, também não colocou fulano, eu tinha que estar jogando, e barará. Sempre tem alguma coisa que deveria ter acontecido e que acontece de turbulência na caminhada dos times que ganham também. E, Thiago, como que hoje é a tua relação aí com a torcida do Atlético? A gente vê nas redes sociais, né, cara, tem até um grupo que é do cornonismo, né, os caras que até hoje estão lá apaixonados pelo Thiago, sonhando com o retorno do Thiago. E por outro lado tem o povo que, claro, hoje em dia é normal os haters, né? O pessoal que ficou com aquilo, que ele saiu pro Corinthians, eu não admito, eu não acredito. Como que é a tua relação hoje? Toda hora tem meme lá, né, nesse perfil do Twitter, pessoal, ele não te esquece mesmo, né? Cara, eu construí uma relação, né, com a torcida do Atlético muito bacana, muito legal, sabe? Porque é difícil você ver o nome do treinador ser gritado no estádio. Cara, em diferentes lugares, não é só no Atlético, né, cara? E eu tive a honra, sabe, de ter meu nome gritado, acho que, se não todos, a grande parcela dos jogos, assim, antes do jogo, junto com os atletas, e ter esse reconhecimento, esse carinho, sabe? E a gente criou uma relação, assim, de... Sabe quando as coisas estão meio que programadas para acontecer? Não sei. Talvez por eu ter vivido tanto tempo dentro do CT, eu tenho ido para arquibancada ver jogos, cara, porque eu fui para arquibancada, né, durante esse período que eu estava na base ali, e até do time
do time B, eu ia lá para a torcida, ficava lá, então eu acompanhava, era um ilustre ainda, né, desconhecido no meio daquela galera, tomava meu chopinho sentado lá em cima, sabe, curtia a minha vida de torcedor, mas entendia muito da relação dos caras, assim, com o jogo. E às vezes vinha um jogo que, quando o jogo ficava lento, assim, devagar, os caras começavam a ficar pé da vida na arquibancada, isso aqui não é o Atlético, não sei o quê. Cada vez mais eu tive certeza que o jogo do Atlético combinava com o que eu queria. Um cara impaciente, um cara incomodado, um cara que queria mostrar, um cara competitivo, né? Eu sempre fui um cara muito sanguíneo, perdi muitos amigos por causa disso, porque briguei muito em beira de campo, né? Hoje melhorei bastante, mas briguei muito em beira de campo por causa disso. Mas sempre querendo ganhar, ser competitivo. E acho que consegui transferir isso para dentro do campo com as equipes que treinei, com as escolhas dos jogadores que tive. E a gente ganhou, né? Naturalmente ganhou. E quando você ganha, marca um período, marca uma época. Até 2018, quando a gente ganha a Sul-Americana, a geração lembrada era 2001, né? Então, passaram-se quantos anos, né, até acontecer isso. Então, a gente ganha em 2018, ganha em 2019, essa geração vai ser lembrada até uma nova geração vir e ganhar de novo. Então, é algo que é natural, sabe? E o torcedor, cara, os caras invadem as minhas redes sociais, me mandam muita coisa bacana. Eu nunca, ouça bem, nunca fui hostilizado por nenhum torcedor do Atlético pessoalmente, na rua, nunca, bem pelo contrário. Sempre foi tratado com muito carinho. As redes sociais são um grande escudo aí para os haters, esse aí, sabe? E na verdade, no saldo positivo e negativo, tem muito mais coisa boa do que ruim, né? Os caras que são os que odeiam, eles odeiam tudo, odeiam a vida, odeiam eles mesmos, odeiam qualquer coisa, odeiam o sol, odeiam a chuva. Eles querem um motivo para odiar, sabe? Então isso aí não me preocupa, mas eu criei uma relação legal, cara. Não sei como explicar assim, né, transcrever em palavras, tudo, mas foi algo que é muito mais de sentido que propriamente dito de explicar. E isso gerou uma expectativa que a ruptura foi muito traumática para ambos os lados, sabe? Para mim também foi penoso, assim, porque passei um período ali no Corinthians ali de muito vinculado ao Atlético, né, cara? Muito vinculado com as pessoas, com o clube, com aquele time, com Vinculado aquele ao time. sucesso que você teve, né, também, E né? aí gera expectativa muito alta, né? E aí quando eu saio para ir pro Corinthians, gera essa onda aí de amor e ódio, sabe? Mas passado o tempo, né? Nada que o tempo não cure. Passado o tempo aí, a gente viu que o amor é muito maior do que o ódio nessa relação toda. Thiago, e quanto já te ofereceram pela camisa Bordeaux? Já te ofereceram a grana aí? Eu sei que ela já ganhou até jogo para você, né? Cara, eu tenho 3 camisas Bordeaux. Eu tenho a camisa que eu estreiei no Atlético, que eu usei as primeiras rodadas, que é uma pouquinho mais escura, com as linhas pretas mais escuras. Tem a segunda, que a gente foi campeão na Sul-Americana, e aí é Bordeaux com o símbolo só do Atlético aqui, um pouquinho, né, diferente. E aí tem a terceira, que é da Copa do Brasil 2019, que é com o símbolo dourado. Então tem 3 camisas Bordeaux lá que viraram histórica. E quem sou eu para dizer que ela não ganhou jogo, né, Fernando? Essa camisa aí, ela virou meme, né? Que nem os caras das redes sociais falam aí. Virou meme. E aí aquela galera atrás de mim ali, que virou a turma do amendoim. Os caras tinham até a faixa, né? A turma do amendoim atrás de mim ali. Volta e meia diziam pra mim que eu tinha que tirar a camisa, né? Eu tinha que tirar a jaqueta. E às vezes frio em Curitiba e tudo, né? Então, eu já falei isso algumas vezes. Eu tinha o jogo com o Vasco ali, o jogo apertado. E aí o bicho pegando, 0-0, 0-0, frio. E a galera atrás dizendo, tira a jaqueta, tira a jaqueta, tira a jaqueta. E eu cago meus botões e falei, não vou tirar a jaqueta. Primeiro porque tá frio, segundo que eu não vou cair nessa pressão aí, né? Não vou estar admitindo que não é o trabalho, pô. Não é a qualidade do trabalho que a gente faz, é a camisa. E aí iniciou o segundo tempo e nada, 0-0, nada. Aí eu falei, cara, eu vou tirar essa jaqueta. Aí tirei a jaqueta, a torcida atrás vibrou e não deu 5 minutos, o Veiga foi lá e guardou 1-0 em 2018, a gente fez 1-0 em cima do Vasco, ganhou, e aí ficou imortalizado, né? Aí eu, sempre que apertava, eu tirava a jaqueta, né? Pô, se você olhar o jogo lá no Beira-Rio, lá na final da Copa do Brasil, o primeiro tempo, acho, no início do segundo tempo, eu tô de jaqueta. E depois eu tiro pro segundo tempo a jaqueta e a gente é campeão no final. E, Thiago, você está falando da Copa do Brasil. A gente estava lá acompanhando, né, no Beira-Rio, a coletiva com o banho de gelo e tudo mais. Mas o que muita gente queria saber é como foi a festa depois em Porto Alegre. Como foi aquela noite lá depois da vitória no Beira-Rio, cara? Cara, foi uma noite alcoolizada. Né? Pelo menos da minha parte, da grande parte dos caras que tomam uma cervejinha, foi assim. Porque, primeiro que eu acho que ninguém. Tá todo mundo tão preocupado em ganhar
que terminou o jogo, não tinha uma bebida alcoólica no vestiário, cara. Não tinha nada, não tinha uma cerveja, não tinha nada. Acho que ninguém preparou nada, ninguém preparou champanhe, ninguém preparou nada. Todo mundo tão preocupado, né, para não criar nenhum tipo de clima assim, né? E aí, então a gente ficou bico seco até chegar no hotel. Chegou no hotel, acho que era mais ou menos, acho que era 1h pouco da manhã, quase 2 horas, cara. E aí noite eterna, né? Que diria um amigo meu lá de Santa Maria, noite eterna. Eu fui dormir em torno de 6h30 da manhã. Eu caí na cama, 6h30, mas aí 7 e pouco já levantei, tipo 40 minutos de sono. E aí continuamos no avião, né? Foi. Não parou, cara. Né? A galera, molecada lá enlouquecida, celular, família. Sabe, é um negócio mágico. Eu costumo brincar com meus familiares que se alguém conseguisse, né, representar quimicamente, né, a sensação que é você viver esse momento, né, fisiologicamente, você, né, emocionalmente, fisiologicamente viver esse momento de êxtase, né, de emoção, de você não caber dentro de si, seria provavelmente a droga mais vendida do mundo, cara. Né? Conseguisse colocar isso dentro de um comprimido, assim, numa pílula, seria uma coisa extraordinária, porque é tão emocionante, é tão mágico, cara, mas dura tão pouco, velho, sabe? A gente pode dizer que dura uma vida toda. Hoje a gente olha com nostalgia para trás, já faz, foi lá em 2019, vai fazer 1 ano e pouco. A emoção tá, sempre que eu olho o jogo, né, me emociono e tudo, mas aquele momento não tem o que fazer, né? Eu me olho comemorando, por exemplo, depois do jogo e fico pensando, que coisa ridícula, né, cara? Que o cara sai pulando sem noção, né? Desperta coisa que é de criança, assim, tu quer abraçar, tu quer pular, né? Tu promete que vai dar um cheque de 1 milhão para cada um, tu promete tudo, né, cara, naquele momento. Por isso que os grandes sábios dizem, né? Nos grandes momentos de euforia e de tristeza, nunca prometa nada, né? Porque depois você fica refém disso e é complicado. Ô, Thiago, pergunta difícil agora. Sul-Americana 2018, Copa do Brasil 2019. Sem titubear. Cara, eu tenho que titubear, né? Porque são duas histórias que são únicas. Eu me senti mais representado, quando eu falo mais representado, assim, que um trabalho que eu peguei no início até o fim da Copa do Brasil, sabe? A Sul-Americana, a primeira rodada contra o New Old Boys, né, foi com o Fernando Diniz, estava no comando ainda. Depois teve a troca, teve toda a parada e depois inicia a saga lá com o Peñarol, e Caracas e todo mundo que veio depois. Mas foi um time que foi se montando, né? A gente foi construindo ele no decorrer daquela metade de ano ali, ou reorganizando. Foi um jogo extremamente emocionante, né? Que só os deuses do futebol podem explicar o que aconteceu naquela noite. Mas como treinador e como vínculo maior, eu me sinto com o time de 2019, naquela conquista da Copa do Brasil. Mas em algum momento de 2018, agora já era. Nunca passou isso na minha cabeça, que agora já era. Nunca passou, sabe? Mas é que a expectativa ela foi crescendo com o decorrer dos jogos, né? A primeira expectativa era não ser rebaixado, né? E aí eu sempre lembro a todos que quando a gente vai fazer os jogos com o Peñarol, né, o primeiro jogo que a gente venceu 2-0, eu escalei um time misto ali. O Pablo estava no banco, se eu não estou equivocado, tinha alguns jogadores que até poupamos, pensando no jogo do fim de semana contra o Vitória, que era um jogo que a gente precisava ganhar pelo Brasileiro. E aí o Wanderson é expulso no intervalo, no último lance do primeiro tempo, e ali foi um divisor de águas, sabe por quê? Porque nós tínhamos empatado na estreia pela Copa do Brasil com o Cruzeiro 1-1 no Mineirão, empatado com o Inter em casa no Brasileiro 2-2, tínhamos perdido 2-1 no Mineirão pro Cruzeiro pelo Brasileiro, e ali era o quarto jogo meu e nenhuma vitória. E ali eu falei, tava na cabeça, falei, cara, se nós não virar a chave agora em algum momento, os caras vão pegar o interino e vão colocar de volta lá pra fila. E ali eu cheguei no vestiário e dei uma chutada de balde, cara, que até então não tinha acontecido. Sabe? Dei uma chutada de balde, assim, bonita com os caras. Os caras não esperavam, assim. Porque até então eu estava sendo o treinador que tinha vindo de baixo para cima, né? Tentando acomodar num discurso mais tranquilo com os caras. E ali eu chutei o balde, né? Com alguns. E dei um all-in ali. Sabe? Dei um all-in ali e falei, agora tudo ou nada. Não abri de ficar com 2 atacantes, mesmo com um a menos. Aí jogamos num 4-3-2 ali, foi legal. E vencemos 2-0. Então, tem momentos que são marcantes, assim, para a chave virar, cara.
né? E depois ganha do Vitória 4-0, aí embala o caminhão e foi embora, sabe? Mas aquele momento ali de 2018 foi um negócio construído, que ninguém tinha expectativa, ninguém sabia o potencial do nosso time. Nem nós mesmos sabíamos. Eu fui entender que o nosso time era um grande time, eram com grandes jogadores, lá no final da temporada. Sabe? Quando a gente ganhou o que ganhou e como ganhou, competiu com todo mundo. Tem uma vitória contra o Flamengo no Maracanã no último jogo, 2-1 de virada, que é extraordinária. Flamengo completo, Maracanã lotado, Flamengo vice-campeão brasileiro. A gente faz 2-1 de virada com um time misto, cara. E o segundo gol do Rony é uma pintura absurda, sabe? Então, tem muitos jogos assim naquela temporada que foram maravilhosos, mas a gente não tinha noção da magnitude do negócio. E em 2019 tem a remontada, mas já era um time que se esperava mais, né? Para chegar, com Libertadores, jogos. Nós ganhamos do River Plate, ganhamos do Boca Juniors, ganhamos esses times todos aí, cara. Competimos com os melhores da América. Por isso também a minha indignação no final da temporada 19, quando eu saio. Porque eu sou um cara que quero ganhar, velho. A gente constrói de 2018, 2019. O que eu quero para 2020, Fernando, Júlio? Quero ser campeão da Libertadores, velho. Mas quando você vê que o time está desmontando, que a expectativa não é a mesma, e vamos reformular, e vamos de novo, vamos apostar. Ah, velho, chega uma hora que aí tu quer mais, quer algo mais. Thiago, muito bom o papo contigo, muito legal mesmo saber aí desses bastidores, essas histórias, e queria te desejar aí muito sucesso aí na sequência da carreira. Valeu, velho. Pena que foi curto, né? Eu falo muito, né? O cara fala demais, é brincadeira. Tá ótimo, a gente faz uma segunda. Não, foi bom demais. Já tá convidado. O problema é se tiver uma cervejinha junto, aí a gente abre a caixa preta. Aí não dá, tem que ser ação. Senão... Quando acabar a pandemia, a gente faz no estúdio. Você conta daí todos os detalhes que você escondeu, você conta na próxima. Não, o legal, sabe o que é, Fernando? Deixar uma câmera escondida e reunir aí uns 5, 6, 7 personagens dessa saga toda aí, botar pra conversar e tomar cerveja, aí você vai ver o que sai daí. Obrigado pela oportunidade, Júlio, Fernando, obrigado pelo bate-papo, cara. Valeu.